Deu pra você, moça? Peraí só um pouquinho aqui. TikTok. Deixa eu conhecer. Site. Só TikTok site, né? Que você pôs. Você pôs Instagram? Tá aí. Ele tá os dois aí, os três, né? O YouTube também tá aí. Onde que tá? Não achei não, tá? Maria, boa noite. José, boa noite. Felipe, boa noite. Charlotte, boa noite. Você vai ficar assistindo até que dia agora? Então, gente, eu tô com algumas notícias, algumas novidades aí com relação ao live que a gente fez na sexta-feira passada. E só um minutinho. Fala, boa noite. Boa noite, gente. Só me dá um minutinho para a gente começar. Peça ali o mouse aí, moça. Complicado, né? Vou por aqui mesmo. Tá deixando. Escreva aqui, Gé. Oi. Não, calma aí. Ele tá aqui. Não tem problema isso, não. Eu já procuro as mãos. Oi, Charlotte. Nossa, põe aqui esse controle, isso aqui pra mim. Jonathan, pessoal, aguarde só um minutinho, tá? A gente tá tentando localizar algumas coisas aqui pra gente já falar com vocês. Bombeira, né? Tá bom, deixa eu te Hoje aqui, ó. eu vejo por aqui. Bate o TikTok pra mim aí, mas. Mas aí você tá nas controles. Pelo celular. Também não está. Você está. Licença. Então não escuto mais. Hã? Eu tô escrevendo e tá saindo meu nome.
Isso aí tá no seu, né? Precisa. Talvez não tenha essa capacidade, né? Bom, é o seguinte, pessoal, alguns de vocês acompanharam aí a live da gente da sexta-feira, a qual a gente teve recebendo aí praticamente 80 pessoas que foram deportadas dos Estados Unidos. E a coisa não estava nada bonito, né? Essas pessoas, da forma que elas chegam aqui no Brasil, é uma coisa totalmente desagradável, né? Triste, mas é uma das nossas realidades. E aí a gente está agora realmente fazendo esse apelo, porque já tentei buscar, né, o nosso governo, entrei em contato até no dia dessa live com algumas das pessoas as quais até eu voltei, deputados, senadores, e simplesmente até hoje não recebi uma notificação. Para vocês verem que essa novela aqui do Brasil, ela se repete. Época de eleições, político na rua, apertando a mão de todo mundo, dando beijo no rosto, são os filhos de Deus. Depois das eleições, a situação é outra, né? A gente não consegue nem achar os caras para que eles venham realmente prestar o serviço que eles estão sendo pagos com o nosso dinheiro. Nem respondem. Então essa é a situação. Bom, a gente conseguiu, acho que hoje, o pessoal aqui da Scotton Racing conseguiu já colocar partes de uma página lá no nosso site, que é o site da Scotton Racing, tá? E a gente está explicando em detalhes o que é o aspecto dessa deportação, como ela começa, né? E todo esse trâmite de injustiça e de coisas ilegais que o governo americano está fazendo. Os vídeos da última live está lá postado, também está na nossa página do YouTube. Queria que aqueles que estivessem interessados que venham lá realmente saber, né, se instruir para saber o que realmente está acontecendo. A coisa é muito triste e é uma coisa que já está afetando nossas comunidades, como está afetando muitas crianças. Uma coisa muito triste, desses voos que chegou aqui no aeroporto chegou no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, o voo tinha praticamente 90 crianças. As crianças, na maioria das vezes, são crianças até de colo. As crianças passam por coisas terríveis, né? Porque foi comentado até um desses voos, uma dessas crianças estava vendo seu pai algemado, né, acorrentado no pé como um animal, e os guardas o agredindo, né? Então é complicado. Eu quero aproveitar a oportunidade também a pedir a todos vocês aí da live que aqui hoje essa live não tem nada a ver com política, sabe? Gostaria de realmente evitar os comentários da esquerda ou da direita, porque eu estou aqui como um servidor de Deus. Eu estou aqui como uma pessoa querendo dar a solução a esse problema, porque por mais que a gente não venha sentir na pele, essas pessoas que estão atravessando essa situação, é triste de ver o que eles estão passando e chegar de volta para o Brasil com a roupa do corpo, tá? Eu vou fazer uma pausa
rapidamente, que eu preciso aqui averiguar uns certos documentos para poder estar falando com vocês. Pois é, Carla, por favor, tô vendo você colocando aí, por isso que eu não apoio o Bolsonaro. Vamos evitar esses comentários. Olha, gente, a gente está criando um círculo vicioso que é justamente o que eles querem que vocês façam. Todo mundo está desunido, todo mundo está aí o tempo todo com. Olha, tem uma vida inteira pela frente para a gente, sabe, viver. Não é política, não. Vocês estão preocupados com esses caras não estão preocupados com vocês, não. Já demonstraram claríssimo isso. Nenhum deles, sabe, se tivesse preocupado, esse pessoal que está chegando aí, deportado da forma que estão chegando, eles não estavam passando por isso, não estavam mesmo, sabe, são torturados, são mantidos em cativeiros por muitos meses, obrigado à escravidão, a escravidão. Então, tipo assim, a coisa não está brincadeira, não. Então, sabe, vamos deixar essa coisa, essa repercussão de lei, de política de lado. Eu queria que vocês me ajudassem aqui nessa live de hoje, era realmente compartilhar essa situação, sabe, porque eu particularmente tive gastos muito altos esse final de semana para ajudar todos esses compatriotas da gente a chegar em casa. Tinha gente que chegou no aeroporto de Belo Horizonte e não tinha pessoas de Rondônia, tinha pessoas do Mato Grosso, tinha pessoas de São Paulo, tinha pessoas de Curitiba, tinha pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, e esse pessoal não tinha como chegar em casa. Aí a gente tira daqui, usa milhagem da Azul, gastamos horrores para poder, porque o governo em si não quis saber de nada. Pois é, Ricardo, em cativeiro que eu falo é o seguinte, eu não sei se você acompanhou a nossa live, o que está acontecendo é o seguinte, lá no nosso site eu botei uma explicação, eu queria que, né, tomasse um pouquinho do tempo para ver isso que está lá. As pessoas, e mais uma vez, né, sem querer julgar, porque a gente é muito fácil, é muito rápido de chegar e julgar as pessoas, né? Mas quem mandou ir lá, igual, sabe, a minha conta no momento aqui da TikTok, ela tá até meio que suspensa em parte, porque fica entrando as pessoas aqui arrogantemente, aí a gente dá certas respostas, aí pronto, aí minha conta tá aí, daqui a pouco acaba sendo banido. O TikTok tá com uma falha tremenda nessas coisas, as pessoas estão fazendo essa algazarra toda nas lives dos outros, e a gente acaba sendo punido com isso. Então, né, eu queria que até vocês que estão aí presentes nessa live de hoje, entrasse lá no canal do YouTube da gente, se inscrevesse lá, porque eu acho que vai ser mais conveniente com o tempo estar fazendo esses lives pelo canal YouTube, porque o canal do TikTok ele é muito frágil, sabe, eles têm muitas políticas e acontece de fechar as contas das pessoas, vocês não tem como reativar, a gente perde todos os seguidores e é um problema. Tá, é o seguinte, Ricardo, as pessoas estão tentando sair do Brasil para ir para os Estados Unidos para uma vida melhor. Naquela situação, cai no conto do vigarista, paga um coiote, certo? Só que isso aí já está tudo armado hoje em dia. Os Estados Unidos, as leis mudaram radicalmente de uns 10 anos para cá. Então, a maioria das prisões privadas, a maioria das prisões federais tornaram-se privadas, tá? Então, cada pessoa que entra lá é considerado um número, é dinheiro. Então, o que acontece? Esses brasileiros estão indo para lá, naquela esperança que vão cruzar a fronteira com esses coiotes, mas já está tudo armado, certo? Porque muitos desses coiotes já caíram no sistema, já foram presos. Em vez de cumprir uma pena muito alta, por estar fazendo tráfico humano, eles fizeram acordo com o governo de trazer mais gente. Então é por isso que muitas das vezes você vê esses casos que a pessoa está atravessando, lá ali já estava a polícia esperando, porque os coiotes já falaram com eles. Então o que acontece é justamente isso. As pessoas tendo ido para os Estados Unidos são pegas, né, abaixo de um caso administrativo, cara. Ou seja, é civil. Um caso desse, ele não carrega a pena. Você não está cometendo um crime. É um caso administrativo. Você tinha que ser imediatamente deportado. Em vez de deportar, eles estão botando esse pessoal dentro dessas prisões privadas. Quando chega dentro dessas prisões privadas,
eles conseguem até manipular certas situações, tá mandando os brasileiros assinar documentação que eles não sabem o que eles estão assinando, tá? Muitas das vezes você está assinando entrando num processo migratório que ele é falso, você não classifica para asilo político e coisa nenhuma. Aí o que acontece? Enquanto esse processo ele não acaba, eles não vão te soltar e não vão te deportar. Você vai ficar lá durante o tempo todinho desse processo. Aí, quando esse processo cair, né, quando esse processo acabar, vai começar aquele seu processo de deportação. E eles não têm essa preocupação de correr com esse processo de deportação, não. Quanto mais tempo você ficar lá, mais dinheiro eles estão fazendo. Inclusive tem lá coisas que eu postei lá no site da Scott Race que você vai ler. Os políticos lá, senadores, você acha que Estados Unidos é um país perfeito? Morei 38 anos nos Estados Unidos. Eu sei o que Estados Unidos é. Estudei direito, me formei, eu sei o que é aquele país. Tá? Não é perfeito como todo mundo acha que é perfeito. A única coisa realmente perfeita é a infraestrutura do país. Com relação ao resto, hoje em dia, a inflação da gente está até melhor do que a deles. Mas enfim, aí o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo esses brasileiros de escravo dentro dessas prisões federais. Por quê? Essas prisões federais não tem funcionário lá dentro. O único funcionário que tem lá dentro é a parte administrativa e os guardas de segurança. O resto, todo mundo que faz lá dentro, que pinta, que lava, faz tudo, é o brasileiro, é os imigrantes, né? Então, o que está acontecendo com isso é simplesmente isso. Aí já começa a primeira violação americana. O que é a primeira violação do americano? O americano está pegando e quebrando aquela lei que nenhuma companhia privada poderia estar empregando um indocumentado. Eles estão dando trabalho forçado a um imigrante. Já é uma violação, já é uma lei quebrada. Então, a gente está tentando ajudar esses pessoal quando eles estão chegando aqui. Porque eles estão ficando muito tempo lá, estão sendo torturados, estão sendo forçados, né, a trabalhar nas cadeias privadas. Depois desse tempo lá de 4 meses, pode chegar até 2 anos, eles são deportados. Chegam aqui com a roupa do corpo, chegam aqui com as pernas machucadas, você pode ver nitidamente, inchada, cortada por causa das correntes que eles põem na perna deles. Tem fotos lá no nosso site para demonstrar isso. Chegam aqui desnutridos. Então a gente tem que prestar algum tipo de tem que ter um kit de primeiros socorros. Por quê? Porque está cortado, tem que limpar ali, botar um band-aid, botar uma pomada, né? Aí tem pessoal que mora lá em Rondônia. Como é que vai chegar lá em Rondônia se não tem um centavo no bolso? As companhias aéreas não querem fazer nada, não estão dando passagem, dão para os venezuelanos, mas não dão para o brasileiro que está chegando deportado. Aí você vê, a Venezuela tem mais argumentos dentro do próprio país do que o brasileiro. Então, essas situações a gente está tentando agora mover vocês, porque infelizmente eu não consigo. Toda semana está chegando um voo, né? Não, chega 2 voos por semana. Geralmente é entre 60 a 200 brasileiros. Aí você imagina dinheiro para estar botando esse pessoal em rodoviária, ou pegar passagem de avião ali na hora ali para embarcar esse pessoal para onde que eles têm que ir, para onde todo mundo tem que ir. Do contrário, eles ficam lá do aeroporto lá como mendigos, indigentes, porque ninguém está ajudando. Não tem ajuda dos direitos humanos. Inclusive mentiram pra gente. A gente foi lá na administração do aeroporto. Quando a gente chegou lá na administração do aeroporto, eu questionei sobre esse assunto. A menina falou que tinha alguém lá dos direitos humanos lá dentro dando assistência. Os brasileiros já tinham saído lá de dentro lá da Receita Federal. Os brasileiros já estavam lá fora já, todo mundo perdido, parecendo zumbi, não sabiam onde estavam. A gente perguntou esse pessoal lá. Alguém lá dentro, lá não, você estava passando pela Polícia Federal, a alfândega deu algum auxílio para vocês? Não, ninguém. A gente só passou, perguntou porque a gente foi deportado, acabou, mandaram a gente embora. Quer dizer, ou seja, se há alguém lá dos direitos humanos tentando ajudar esse pessoal, esse alguém está lá, ó, de braço cruzado, fazendo nada. Os políticos aí que a gente está, né, muita gente está brigando por eles aí, tão pouco. E o que eu senti na pele ali é que parece que o Itamaraty sabe da situação e estão simplesmente ignorando. Por que eles estão ignorando? Ninguém quer entrar em atrito diplomático com os Estados Unidos.
Ou seja, quem mandou os brasileiros ir para lá, né? Agora vai ter que aguentar a situação. Vão aguentar ser escravos do sistema e torturados. E pior ainda, né? Tendo seus direitos humanos violados. Então essa é a tristeza da situação, né? Então a gente está postando coisas aí na nossa rede social, apelando para vocês. A gente botou lá um Pix, estamos recolhendo aí fundos para ter reserva aqui para quando chegar esses brasileiros no aeroportos aí perdidos, a gente poder dar essa assistência, porque ou a gente começa a gritar isso aqui, a gente se ajunta aqui na rede social, né, faz uma campanha para que isso chegue na mídia. Até pelo menos foi publicado no Diário de Brasília ontem essa situação. Um jornal até agora publicou a situação, que a gente esteve presente lá no aeroporto ao vivo, recebendo esse pessoal. Então eu venho aqui humildemente, tá? Não tem muita gente nessa live no momento, né? Mas eu venho aqui pedir aos poucos que estiverem vendo essa live, que acabarem assistindo essa live, e por favor, ajude o seu próximo. Comece a ajudar o próximo, porque é uma calamidade pública isso aí, né? E eu vou continuar gritando e talvez começar a influenciar vocês, para vocês também ajudarem e começarem a compartilhar, para que as autoridades aí realmente comecem a se sentir vergonhadas e fazem algo e tomam uma atitude. Porque esse é o problema do nosso país. As coisas estão acontecendo e muitas das vezes eles sabem, gente. Eles estão sabendo o que está passando. Só que eles fazem de conta que não estão vendo. Vai continuando essa situação. Está continuando essa situação. Então, eu peço encarecidamente, a gente vai postar depois, já está postado no site, eu vou postar aqui de novo aqui o Pix da gente. Alguém que quiser contribuir, não me interessa o que você vai dar, mas é importante a gente começar realmente a se preparar, porque eu realmente não vou dar conta disso mais, sabe? Eu já tive um gasto enorme na sexta-feira para ajudar pessoas, tanto é que está até o vídeo postado. Estava dentro do carro com 2 no domingo. No domingo não, foi no sábado, né? No sábado, levando um para a rodoviária e depois voltando com o outro para o aeroporto, que a gente conseguiu levantar a forma de comprar passagem dele. Então, realmente é uma coisa que a comunidade tem que se envolver. A gente precisa de ajuda de vocês. A gente precisa realmente mostrar que somos todos filhos de Deus. E somos todos dignos de justiça, somos todos dignos de realmente não ter os nossos direitos violados, né? Não ser torturado, não ter os direitos humanos violados, como esse pessoal está sendo, gente. Eu já sabia, eu já tinha passado por situações que eu já vi, já me deparei com essa situação. A minha esposa não tinha visto isso, ela ficou chocada quando ela viu esse pessoal chegando, a forma que estavam vestidos. Alguns deles, muitos, como 20 dias, 30 dias sem tomar banho, sabe? As marcas das correntes nas mãos, nos pés, os cortes. Os caras com tênis, nem cadastro tinha no tênis. Designado mendigos no Brasil. E eu fiquei muito chateado do fator que eu tentando buscar as autoridades lá para nos ajudarem, porque numa situação dessa, vocês sabem que como cidadão, e com 66 testemunhas no local, eu poderia ter dado voz de prisão a todos os agentes de imigrações que desceram. Aí sabe o que aconteceu? Alguém, né, da administração do aeroporto ou dos policiais que eu tinha conversado, foi lá dentro, na Receita Federal, alertar todos eles. Aí saíram pela porta do fundo. Sabendo que eles iam tomar a voz de prisão, saíram todos pela porta do fundo. Então, foi onde que realmente me demonstrou o seguinte: eles estão sabendo da situação, mas estão virando a cara para o outro lado, fingindo que não estão vendo nada. E aí? Como vai ficar a situação? Como fica essas pobres famílias chegando com o filho no colo aqui, sem ter para onde ir? Fica aí mesmo em Belo Horizonte? Vai para as ruas, mendigo? A gente não pode deixar isso. Olha, o brasileiro, ele não faz essas coisas aqui dentro com o americano.
O americano comete seus crimes, comete seus delitos, e muitas das vezes ele não tem seus direitos, a maioria não, muitas vezes não, ele nunca tem seus direitos aqui violados. Tanto é que aquele avião lá caiu, morreu não sei quantas pessoas lá, quase 300 pessoas morreram. Os caras tiveram fiança, saíram, nunca mais nem voltaram aqui, mandaram os advogados. E as famílias estão aí por aí no Brasil até hoje chorando sobre essa negligência que causou a morte de muita gente. Então, por que a gente vai permitir esse pessoal continuar a violar os direitos das pessoas? Muita gente. Boa noite, Paulo Henrique, tudo bem? Obrigado por estar nessa live, agradeço pelo seu apoio. Paulo, Edmar Pereira, boa noite. Paulo, a gente está aqui, cara, tentando resolver essa situação, tentando realmente gritar com nossos políticos, tentando arrecadar dinheiro para essa situação desse pessoal que está chegando aí deportado. A gente recebeu aqui 70 pessoas na sexta-feira e era uma calamidade pública a situação. E olha que antes de chegar esse voo, eu entrei em contato com vários políticos, com várias autoridades. Ninguém apareceu no aeroporto para ajudar a receber esse pessoal. E o problema maior, Paulo, é que essas pessoas chegam aqui sem nada, com a roupa do corpo, mal tem uma documentação. Aí tem cara de Rondônia, como eu expliquei aqui já, tem cara de Mato Grosso, tem cara de Goiás, tem pessoas, né, de todo lugar do Brasil. O pessoal não sabe como chegar em casa porque não tem dinheiro, não tem nada. O nosso governo deixou esse pessoal aí para morrer no aeroporto. Então eu estou pedindo o apelo aqui de todo mundo da comunidade de se envolver, de começar a nos ajudar. A gente postou essas coisas no site, está postado aqui no comentário aqui o Pix da gente. A gente está arrecadando fundos para que próxima semana, quando chegar outro avião cheio de deportados, a gente possa dar uma melhor assistência para eles, comprar o lanche para eles no aeroporto, embarcar eles, ou seja no aeroporto, ou seja por uma rodoviária. Mas a gente não pode deixar esse pessoal passando fome dentro do aeroporto, depois de ter ficado meses e meses sendo torturado nos Estados Unidos. Nosso governo não está fazendo nada. Eu já entrei em contato com Itamaraty, já entrei em contato com Brasília, fui em Brasília inclusive para tentar conversar com várias pessoas lá, sabe? Aqui as coisas no Brasil parece que só funcionam de uma forma: quando nós brasileiros se unimos e a gente explode isso na rede social, vocês começam a ajudar a compartilhar e começam a fazer esses comentários, aí eles vão começar a prestar atenção na situação. Mas até lá, muitas pessoas já foram lesadas. Teve casos de brasileiros que já morreu, tem brasileiros que estão morrendo lá nos Estados Unidos. E olhe lá se o corpo está vindo aqui para a família enterrar, se já não estão enterrando brasileiro lá nos Estados Unidos como indigentes. Eu até falo para vocês, é de muita importância que vocês entrem no nosso site, da scottonrace.com, para vocês lerem a história todinha, desde o começo, quando você paga um coiote para entrar ilegal nos Estados Unidos, as consequências que vão vir, que elas vão vir, gente. Não adianta nos dias atuais vocês acharem que vocês vão entrar nos Estados Unidos, tá? E vocês vão ficar morando lá e nada vai acontecer ilegalmente, vocês vão estar morando nos Estados Unidos. Não. Hoje há uma demanda enorme nos Estados Unidos para botar as pessoas encarceradas, porque as cadeias estão se transformando em cadeias privadas e os políticos estão lavando dinheiro, estão fazendo dinheiro dentro dessas cadeias privadas. Eu botei muita evidência na página do website da gente, eu deixei lá tudo bem para vocês lá, para vocês verem, vocês mesmos seguirem, para que a gente possa tentar de alguma forma, ou muda essa situação, ou pelo menos a gente consegue fazer algo para ajudar. Eu quero ajudar, mas eu não consigo ajudar sozinho. Eu preciso de vocês, Paulo, Karina, Paulo Henrique, os demais que estão aqui, que estão chegando aqui, né? Eu preciso que vocês realmente comecem a compartilhar. Compartilhe aí nossos vídeos que está lá no canal YouTube. A gente fez uma live de 1 hora e 57 minutos. A live só acabou, Paulo, porque infelizmente a gente vacilou de estar olhando aqui a bateria da
da máquina, acabou a bateria e ficamos sem bateria. Do contrário, a gente tinha feito 3 horas de live, porque foram 3 horas e meia eu recebendo imigrantes deportados dos Estados Unidos nas condições drásticas e que não eram humanas, e tentando botar esse pessoal para embarcar, tentando botar esse pessoal para ir para a rodoviária, tentando arrumar um hotel para esse pessoal. Olha, é um inferno. Eu cheguei em casa, eu estava acabado. Nos últimos dias, eu estou dormindo 3 horas da manhã, a gente está se reunindo aqui com o nosso pessoal, eu com a minha esposa, tentando criar uma forma de começar a ir atrás de empresas aqui no Brasil, pedir apoio, pedir doação, porque a coisa é muito séria. Olha, vocês têm que ver para vocês a real da situação. É muito, a coisa tá bárbara. E as violações, Paulo, eu não sei se você já esteve nos Estados Unidos ou se você está nos Estados Unidos, a coisa é tão deprimente que as próprias leis americanas estão sendo violadas pelos americanos. Os americanos não estão respeitando a própria lei deles. Ou seja, se você entra nos Estados Unidos ilegal, você não pode trabalhar lá. Certo? Pois é, dentro das prisões, Paulo, eles estão forçando os brasileiros a trabalhar como escravo. Aí sabe quanto que eles pagam? 54 centavos a hora. Logicamente essa merrequinha lá, no final do mês, quando eles ajuntam, é para eles usar o telefone, que o telefone é $1,75 minuto, para comprar uma coisa de higiene, porque lá dentro do próprio presídio tem a lojinha. E os donos dessa lojinha de vender comida, biscoito, essas coisas de higiene, os donos são a família do Bush. Então, para você ver, eles conseguiram inventar uma máquina de escravizar as pessoas e lucrar. Se você, olha, uma das maiores companhias de cadeias privadas chama Dio Group. No final do mandato do Obama, o Obama assinou uma lei para fechar as cadeias privadas, que estava demais o negócio. Certo? Aí o Trump foi eleito. Joe Group foi lá, deu $3 milhões para o Trump. O Trump reverteu a lei do Obama de fechar as cadeias privadas. Esse ano, o Biden foi lá de novo e assinou para fechar. O BOP, que é a agência do governo que cuida das cadeias privadas, o BOP está proibido de renovar contratos com cadeias privadas. Aí o que as cadeias privadas fizeram? Acordo com a ICE, com o Homeland Security. Pegaram todos esses presídios que eles estavam indo fechar, ou são alguns outros presídios que estavam sendo fechados, foram lá, limparam, estão enchendo de imigrantes. Ou seja, toda a América Central está indo para a cadeia quando vai para os Estados Unidos. Toda a América do Sul está indo para os Estados Unidos, está indo para a cadeia. A chance de você cair preso nos Estados Unidos hoje, como imigrante, olha, vou falar com vocês mais. Tanto você legal ou não tanto você legal. Eles estão com uma demanda enorme de encher as cadeias privadas. Uma coisa idiota que você cometer lá, se alguém fizer alguma forminha lá de violar os seus direitos lá, você já está lá dentro. Aí agora tenta sair. Eu falo isso por experiência, gente. Eu me formei em advocacia, eu briguei com esse pessoal na justiça por 8 anos. Se vocês lerem as evidências, as coisas que estão no site da Scott Racing, vocês vão ver a realidade do que é a justiça nos Estados Unidos e quantos políticos, senadores, deputados recebem doações dessas cadeias privadas para continuar com o regime. Né? Então, essa situação. Aí vem o lado do Brasil. Por que o nosso governo não está fazendo nada por isso? Sabendo que esses brasileiros estão sendo detonados. Se vocês pegarem e fazer uma buscada no Google e botar lá brasileiros deportados dos Estados Unidos, vocês vão ver as matérias, vocês vão ver depoimentos de pessoas que passaram por isso. E você acha que o governo, você acha que o Itamaraty não sabe disso? Agora, por que não está fazendo nada? Por que já não entraram num acordo diplomático com os Estados Unidos? Olha, pode parar. Pode parar, que se vocês começarem a ficar escravizando lá nosso pessoal e torturando, a gente vai fazer o mesmo com o de vocês aqui. Tá? Porque isso é totalmente violação dos direitos humanos. E provo mais, gente. Tá? Tanto é que é violação dos direitos humanos, porque eu estava lá fora na sexta-feira
Eles foram lá dentro avisar os agentes do ICE que eu ia dar voz de prisão em todo mundo. Os agentes do ICE, todo mundo saiu correndo pela porta de trás, desapareceram. Geralmente quando você chega lá no desembarque internacional, é uma porta só para todo mundo sair. Tinha 22 agentes da ICE, que a ICE é a Polícia Migratória dos Estados Unidos. 22 agentes. Todo mundo correu, sabendo que ia tomar voz de prisão por tortura e violação dos direitos humanos. Todo mundo correu. Alguém lá do aeroporto avisou para eles. Ou seja, para evitar o escândalo, né? Para evitar a situação repercutir e acabar começando aí uma briga diplomática com os Estados Unidos. Então é muito fácil, né? Deixar o povo da gente sofrer para lá, ninguém está nem aí, né? E pouco a pouco a gente vai lesando a nossa comunidade. O que você acha que vai acontecer com essas crianças que estão passando por essa situação com os pais? Agora, tem mais. Quando a família pega com a criança não fica no mesmo local que os pais vão, não. A criança vai para outro local totalmente diferente. Você já imaginou isso? O pai fica lá, como ficou esse senhor, 6 meses preso. O filho, nem ele sabe onde que o filho dele ficou durante 6 meses. Pai preso e filho preso. Aí falo com vocês, abaixo de um caso administrativo. Esses brasileiros jamais poderiam estar presos nos Estados Unidos por tentarem entrar ilegal. Não existe lei e o que eles fazem tentar entrar lá nos Estados Unidos não é crime, é caso administrativo. Eles têm que ser pegos pela imigração, processados e jogados de volta para o Brasil. Eles estão mantendo esse pessoal lá preso. Isso é ilegal. Eles estão violando leis. Mais ainda, a lei também que eles estão violando, a própria lei deles federais, de permitir uma empresa privada botar os caras para trabalhar, os brasileiros, os imigrantes para trabalhar. Qual a autonomia que eles têm? Quer dizer, há uma empresa privada que é a que cuida desses presos, estão dando trabalho para esses presos, não estão pagando os impostos, certo? Estão violando uma lei americana, uma lei federal, né? E vai continuando por isso aí mesmo. Então é o seguinte, gente, eu vou ter que dar uma pausa no live. Espero que vocês possam entrar no site da gente. Segue a gente lá no canal do YouTube também. Se alguém aí puder, de alguma forma ou outra, começar a fazer contribuição, você pode fazer lá no nosso site, ou simplesmente um Pix, gente. Tem a informação do Pix, que é um e-mail, o endereço de e-mail da Scott Race é info@scottonrace.com, tá? Se vocês, eu vou mais tarde tentar botar aí também nos comentários. Aguardo com a ajuda de vocês. A gente precisa de ajuda da comunidade. A gente vemos ajuda, né, Rogério? Precisamos de ajuda. Senhora. Inclusive teve uma senhora Aparecida. O fator que o Luciano chegou em casa foi que no dia que eu estava levando uma senhora para o aeroporto, para a rodoviária de Belo Horizonte, para Goiânia. E ela estava embarcando para Goiânia, uma dessas deportadas. Aí a gente estava fazendo um live dentro do carro, indo para a rodoviária. Aí o Luciano teve a ideia de pedir: gente, vocês estão aí escutando essa live, por favor, eu preciso que vocês me ajudem a chegar em casa, eu não tenho dinheiro, se alguém puder começar a doar alguma coisa. E a Aparecida, eu lembro que chegou lá para ele, lá na conta dele, o nome Aparecida, nem tem o resto do nome dela no momento, mas tá de parabéns. A Aparecida fez lá uma contribuição para ele de R$30 e ajudou a inteirar lá na passagem para ele poder ir para casa dele. Então a gente precisa desse tipo de gente. A gente, mais do que nunca, o mundo está virado, cara, a gente está precisando se unir, a gente está precisando ser mais humano, um ajudar o outro. A gente está muito nessa de ficar um julgando o outro, de entrando de conflitos de guerra, e o pessoal está muito se apegando a essa coisa de política e da guerra. Olha, somos todos iguais, a gente precisa se unir. Eu vou ter que dar uma parada, tá? Às 9h30 eu estou voltando aqui na live, e espero, se vocês puderem aí nos ajudar, tá? Entra no site, as informações são todas lá para vocês verem. É necessário demais. Vê a live lá que a gente fez, aí vocês vão entender a situação que chega esses brasileiros. E aí, eu não tenho onde enfiar eles. Eu tive que pagar aqui uma noite de hotel para 2, certo? Mais a passagem, mais... Olha, se eu ficar aqui recebendo toda semana 2 voos que é fretado lá para os americanos, cheio de deportado, no mês que vem eu vou ter que declarar falência.
Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de vocês. Conto com a ajuda de todos vocês. Por favor, entre em nosso site, scottonrace.com, e se vocês puderem aí, comece a fazer as contribuições para a gente realmente estar preparado para receber esse pessoal que foi torturado e está chegando aqui. Tá? Até daqui a pouco, às 9h30 da noite, a gente está voltando aí. Muito obrigado.